Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e hoje vamos continuar nosso tema, a Igreja em Movimento de Atos aos dias de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da expansão batista pelo mundo. E vamos começar lembrando que a perseguição não parou a igreja. Nós vimos na aula passada que as perseguições, muito pelo contrário, elas fizeram com que a igreja avançasse cada dia mais. E aí nós vamos ver um pouco sobre o contexto histórico dessa expansão dos batistas. Lembrando que os dias felizes de crescimento e expansão, né, nas décadas de 1640 e 1650, que nós vimos aí na aula passada, deram lugar então à perseguição, né? Algumas foram brutais, como nós já vimos ali dos reis que perseguiram muitos dos puritanos. E aí entre esse período de 1660 e 1688, e aí um fato que foi o fim do parlamentarismo com Oliver Cromwell. Ele dá espaço, então, ao retorno da monarquia com Carlos II. Ou seja, nesse período, o Oliver Cromwell, liderado, né, por um grupo, eles depuseram o rei Carlos I, inclusive ele foi executado, e é estabelecido, então, o sistema de parlamentarismo, o reinado acaba. E durante um período, a igreja e os não conformistas, eles têm um período de bonança, né? Eles conseguem, então, ter uma certa liberdade. Porém, Oliver Cromwell morre e não conseguem manter esse mesmo sistema. Então, Charles II ele sobe de novo ao poder e reabilita a monarquia. E aí inicia, então, uma perseguição muito grande, né, aos puritanos. Inclusive, ele aprova um código chamado Código de Clarendon. Esse código tinha 4 artigos, e um desses 4 artigos é que eles não poderiam fazer nenhum tipo de reunião religiosa acima de 5 pessoas. Ele colocou para fora, expulsou os líderes puritanos, e proibiu que eles chegassem a cerca de 8 quilômetros de distância das paróquias ou mesmo das casas, né, dos seus membros ali, daqueles que pertenciam à igreja. E isso, claro, que causou um problema muito grande, porque o objetivo dele era exatamente destruir a causa puritana. Então, foi um período muito difícil. E aí, o que é que aconteceu? Os puritanos, então, né, insuflados aí por essa perseguição, eles foram, então, para algumas partes do mundo. E um grupo saiu aí da Inglaterra e foram para a América, né? E aí, essa frase de Tertuliano deixa bem claro que é real. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Mais uma vez, acontece isso. E aí os batistas, então, chegam na América. A perseguição, então, faz com que um grupo, né, os grupos dos separatistas, eles, então, vão para várias partes do mundo e, em especial, um grande número, eles vão para as colônias da América do Norte, ou seja, que na época eram as colônias da Inglaterra, né? A Inglaterra que instituiu ali algumas colônias e eles vão exatamente em busca, né, dessa liberdade religiosa. Um dos nomes importantes foi Roger Williams. Ele organiza aí a primeira Igreja Batista de Providence, em 1639. Mas quando ele chegou, ele, na verdade, assim, ele era um pastor anglicano. Mas ele começa a abraçar os ideais dos separatistas e, mais tarde, ele, então, se converte aí aos ideais batistas. Ele era um defensor ferrenho, né, da questão da liberdade religiosa, da liberdade de consciência e da separação aí do Estado, da igreja, e também ele era um defensor muito grande dos indígenas. Ele, quando chegou lá e viu aquela situação de que o rei tomava as terras dos índios e dava ali para os grupos que estavam se estabelecendo ali, porém ele era contrário, ele dizia que as terras deveriam ser compradas dos índios, que eram os verdadeiros donos ele entendia dessa maneira. E por conta disso, né, das suas ideias muito radicais, ele então foi rechaçado dentro do próprio grupo dos puritanos. E ele então chegou a ser mais tarde condenado até à prisão.
Mas antes dele ser preso, ele consegue fugir, né? E aí dizem que a fuga dele foi no meio de uma nevasca muito grande e ele consegue chegar a um local e é abrigado pelos indígenas e lá ele compra uma parte de terra que mais tarde é nomeada por Rhode Island e ele institui mais uma colônia ali da Inglaterra. E dentro dessa colônia, ele estabelece essa igreja aí em Providence, que era outra área que ele também comprou dos indígenas. Então vejam como foi importante para a difusão, né, de todos esses ideais batistas. Outro nome também muito importante foi John Clark. Ele organizou a primeira igreja batista de Newport, também aí nessa mesma área em Rhode Island e ficou conhecida bastante, né, desde 1648. Ele, junto com Roger Williams, foram defensores ferrenhos do princípio de liberdade da alma, que foi incluída, inclusive, na Carta de Rhode Island. Essa carta foi exatamente a carta de pedido de liberdade para a colônia. E, mais tarde, foi incluído na Constituição dos Estados Unidos. Veja o que importante, né, que foi. Então, eles defenderam bastante essa causa. Porém, né, houve um período muito triste, né, dentro da história, que foi o mal social do mundo anglo-americano, que foi a escravidão no final do século XVII e XVIII, e que infelizmente contou, né, com a participação de alguns batistas. Foi tão importante essa questão que ela dividiu a igreja entre Norte e a Igreja do Sul. Aí, em 1845, foi formada a Convenção Batista do Sul, porque os batistas do Sul não aceitavam a abolição. Eles entendiam, inclusive usavam a Bíblia para justificar a escravidão. Já os batistas do Norte entendiam que isso era pecado e que era algo abjeto diante de Deus. Mas aí veio, então, a partir daí de todo esse processo de guerra entre o Norte e o Sul, a própria Guerra Civil, que ficou conhecida como a Guerra de Secessão, em que o Sul queria se separar do Norte, e aí criou-se dois grupos, o grupo da União e o grupo dos Confederados. E aí, em 1861, teve a guerra, os Confederados perderam a guerra. Nessa época, o presidente era Abraham Lincoln, que era um abolicionista. E com a derrota, né, eles foram vencidos e ali, em 1865, foi promulgada, então, a abolição da escravatura. E foi uma mancha, né, na nossa história, infelizmente. Mas os batistas também foram importantes no crescimento, na reconstrução desse país, porque depois dessa guerra o país ficou arrasado, principalmente a parte do sul. Foram muitas mortes, muita destruição, houve um declínio econômico bastante, mas os batistas foram importantes nessa reconstrução. Eles foram responsáveis pela criação de universidades, seminários, agências missionárias, orfanatos e hospitais. Então, eles contribuíram com a história da própria América, né? Foi muito importante os batistas nesse período. E quando a gente fala de missionários, né, a gente entende que ser batista é fazer missões. Está no nosso DNA ser missionário, fazer missões. Então, ser batista, em sua essência histórica e teológica, é abraçar a missão de proclamar o evangelho até os confins da terra, como Jesus mandou lá em Atos 1:8. E essa vocação se manifesta tanto nas ações das igrejas locais, que a gente vê até hoje, quanto nos esforços cooperativos globais, ou seja, os batistas, muito embora nós tenhamos a nossa independência como igreja local, mas nós nos associamos para exatamente cumprir com esse ID, né? E essa cooperação global continua marcando a presença dos batistas ao redor do mundo. Nomes aí como Andrew Foley e William Carey, que inclusive eu citei na última aula, eles juntos ajudaram a criar a Sociedade Missionária Batista em 1792. Andrew Foley foi o primeiro secretário dessa sociedade. O ardor que havia no coração deles contagiou pessoas que juntos, então, fundaram essa sociedade.
O William Carey, inclusive, ele foi enviado, né, em 1793, foi enviado para a Índia, através da Sociedade Missionária Batista. Então, não só influenciou para enviar missionários, mas também influenciou na criação de uma série de sociedades missionárias afins. Portanto, ela deu origem a movimentos missionários importantes, considerados aí movimento missionário moderno do cristianismo ocidental, desde então a Reforma. William Carey foi um nome importantíssimo, né, na expansão dos batistas no mundo. Ele deixa um legado importante que nós vamos ver. William Carey foi um sapateiro inglês e pastor batista que, em 1792, ele publicou seu tratado, né, que traduzido é Uma Investigação sobre a Obrigação dos Cristãos de Usar Meios para a Conversão dos Pagãos. Essa obra, então, faz um desafio à inércia protestante que estava ocorrendo ali, com relação às missões, e argumentou de forma vigorosa que era dever de todos os cristãos evangelizar os povos não alcançados. E conta-se que ele estava numa reunião, e nessa reunião, então, de forma vigorosa, ele começa a conclamar para que aqueles que estavam ali, né, abraçassem missões. E aí o líder, um senhor de idade, olha para ele e diz: jovenzinho, se sente, porque se Deus quiser salvar os pagãos, Ele mesmo fará, sem a minha ajuda e sem a sua. Isso não fez com que William Carey desistisse, né, do seu ideal e daquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. Muito pelo contrário, ele insiste e consegue, né, com a criação da sociedade missionária, ele então é enviado à Índia. E ali, na Índia, ele faz um trabalho excepcional. Ele ficou ali durante 41 anos. Foi um trabalho difícil, um trabalho onde ele teve que enfrentar muitas dificuldades. A morte da esposa com o tempo, ele mesmo ficou doente, perdeu filhos também, filhos morreram. Mas isso nunca arrefeceu o seu ideal de servir a Cristo e de proclamar o Evangelho. Ele traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas e dialetos locais. E fundou escolas, várias escolas foram fundadas por ele, tanto para meninos como para meninas, que era um tabu naquela época. Ele fundou também uma universidade que formava, tipo um seminário, né, que formava pessoas para exatamente servir dentro do projeto de missões. E ele atuou, isso foi fundamental, atuou contra práticas como o sati, que era a queima de viúvas. Olha que coisa absurda. O homem morria lá na Índia e a sua viúva, mesmo que estivesse saudável, tinha que ser queimada viva junto com ele. E também contra os infanticídios, né, e contra os casamentos infantis. Ele lutou contra tudo isso. Ele usava a sua influência para pressionar exatamente o governo britânico, que na época a Índia era colônia, né, do governo britânico. Então, isso aí foi fundamental para acabar com todas essas práticas horríveis. Então, foi um legado extraordinário que ele deixou. Mas os batistas, então, continuam avançando e agora chegam na Ásia. Né? Um nome importantíssimo foi Adoniram Judson. Ele é amplamente reconhecido como o primeiro missionário batista norte-americano a ser enviado ao exterior. Inicialmente, ele era um pastor congregacional, da igreja congregacional. Porém, com o tempo, ele se converte aos ideais batistas, exatamente nessa viagem que ele fez, primeira viagem que ele fez à Índia. Ele, então, estudando a respeito do batismo de crentes, ele, então, se converte aos ideais batistas. E, quando ele chega na Índia, ele é proibido de permanecer ali, exatamente pelas autoridades britânicas. Então, resolve ir para a Birmânia. E ali ele se fixa na Birmânia, onde é o atual Mianmar. E os outros que estavam com ele retornam, né? Inclusive Luther Hisse, que também estava junto, adoece e volta, mas ele continua e se estabelece ali na Birmânia. A sua missão foi importantíssima e levou à formação da primeira associação batista na América de apoio a missionários. E essa associação ajudou a levá-lo até ali a Birmânia, juntamente com Luther Hisse. E, olha, irmãos, foi um período tão difícil para ele. Ele ficou ali durante 40 anos. Os primeiros 4 anos que ele ficou ali só para aprender a língua birmanesa.
Era uma língua muito difícil. Ele estudava 12 horas por dia para aprender o idioma, porque ele tinha sede de começar a pregar o evangelho. Mas ele não se atrevia a pregar o evangelho sem falar a língua do povo. Então, durante 4 anos, ele ficou praticamente só estudando a língua. Então, quando ele começou a aprender a língua, ele então começou a fazer o trabalho. E foi um trabalho muito difícil. Durante anos, ele só conseguiu cerca de 18 pessoas sendo batizadas. E assim a gente olha hoje e acha assim, meu Deus, que trabalho demorado. Mas a gente vê, o futuro diz, tudo o que aconteceu, o que floresceu, né, desse trabalho que foi tão importante. Ele levou ali 40 anos e durante todo esse seu trabalho, né, até a sua morte, que foi em 1850, frutificou tanto o seu trabalho que ele já havia fundado cerca de 100 igrejas e alcançado mais de 8.000 convertidos. Então, o seu legado perdura até hoje, sendo considerado, então, o pai do movimento missionário batista americano. Até hoje, as igrejas lá de Mianmar, as igrejas batistas de Mianmar, todo ano, eles fazem uma homenagem, né, a Adoniran Judson, pelo trabalho excelente que ele fez. Inclusive, ele levou 20 anos, ou alguns dizem 24 anos, que ele levou para traduzir a Bíblia inteira em birmanês. Olha que coisa, né? Que trabalho árduo, mas que não desistiu de completar a sua missão. Esses são exemplos de vida para nós. Os batistas também chegam na África. E a presença batista na África, ela teve início dentro de um contexto maior, que foram um contexto de missões protestantes aí no século XIX, influenciado, né, pelos grandes despertamentos ali da Europa e também da América. Inclusive, nós vamos estudar a respeito desses grandes despertamentos. O marco inicial se dá com 2 missionários, Thomas Burchell e William Knibb, e outros missionários britânicos também que haviam atuado ali nas ilhas do Caribe, em especial na Jamaica, né? E levaram o espírito missionário ao continente africano, porque nesse grupo, né, das ilhas caribenhas tinha muitos africanos, e esses africanos, então, depois levaram o evangelho lá para a África. O William Carey também foi fundamental. Inclusive, alguns dizem que ele foi antecessor a esses, porque, muito embora ele não tenha ido para a África, mas a sua mentalidade missionária, o seu ardor missionário, né, levou os batistas a se expandirem globalmente. Então, ele foi fundamental também nesse processo. A Sociedade Missionária Batista Inglesa teve também um papel importante, né, na disseminação do evangelho na África do Sul. Eles utilizavam estratégias como educação e cursos bíblicos. E até hoje, irmão, nós vemos isso. A nossa convenção, ela trabalha com o PEP, né, que é o Programa de Educação Pré-Escolar, em várias partes do mundo, e na África também, onde eles trabalham com as crianças, com os jovens. Existem vários projetos, né, então, que foram implantados aí a partir desses grandes homens de Deus. E os batistas chegam na América Latina, aqui na nossa área. O crescimento foi mais consistente a partir aí da metade do século XIX, né? Geralmente associado a missionários norte-americanos. Norte-americanos tiveram um papel fundamental aí nessa evangelização e na implantação e na expansão dos batistas aqui na América Latina. Também dos imigrantes europeus, né, que vinham para a América Latina para morar aqui e já traziam consigo, né, a sua fé. E aqui professavam a sua fé batista. E um dos grandes desafios para esses missionários e esses irmãos era a resistência do contexto católico romano. A gente sabe que a América Latina, até hoje, ela sofre uma influência muito grande da Igreja Católica Romana, que era predominante também naquela época, além das barreiras linguísticas e a própria política, né, que havia ali aqui na América Latina.
Além do Brasil, os batistas também se estabeleceram de forma significativa em países como Argentina, no Chile, no México, Cuba e Venezuela. Até hoje, essas igrejas são importantes, principalmente quando a gente fala em Cuba e Venezuela, né, que são 2 países onde o evangelho tem sido perseguido, mas a igreja permanece lá e tem atuado mesmo dentro desse quadro, né, caótico desses países. E no Brasil, o evangelho encontrou um solo fértil para essa fé batista. Em 1882, né, quando foi organizada aí a primeira igreja batista voltada para a evangelização, é interessante a gente dizer que já existiam, né, 2 outras igrejas batistas organizadas por imigrantes norte-americanos, que eles eram residentes ali na região de Santa Bárbara do Oeste e Americana, em São Paulo. Esses primeiros, eles vieram como imigrantes, né, então eles vinham para morar aqui, mas eles não tinham onde cultuar. Então, eles fundaram essas igrejas para que eles pudessem exercer a fé deles. Tanto que essas igrejas, as pregações e tudo, era em língua norte-americana, né? Era em inglês. Mas a primeira igreja realmente que foi fundada, né, com a missão de evangelizar aqui no Brasil foi em Salvador, em 1882. E logo após a fundação da igreja em Salvador, houve então assim um movimento vigoroso de evangelização em outras capitais nordestinas e também no Rio de Janeiro, alcançando então rapidamente o sul e o sudeste do país. Tanto que nos primeiros 25 anos de trabalho, o casal Bagby e o casal Taylor, né, auxiliados aí por outros missionários e por um número crescente de brasileiros, evangelistas e pastores, já tinham organizado 83 igrejas com aproximadamente 4.200 membros. A gente olha esse quadro assim e diz, nossa, a nossa igreja tem mais de 4.200 membros, mas naquele tempo, com a situação e com o contexto da época, era algo que tinha que ser realmente valorizado. E a gente vê que o Senhor trabalha assim. Ele começa com 12 discípulos e olha onde nós chegamos, né? Então, quando a gente olha para essa história e vê o fruto de todo esse trabalho desses missionários que chegaram até nós, né, através exatamente desse ardor que o Espírito Santo colocou no coração deles. E nós vemos o trabalho frutificando, isso é extraordinário. Hoje os batistas são uma força entre os evangelistas do Brasil. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, as igrejas batistas prosseguem, disseminando as boas novas do Senhor Jesus. Os batistas continuam fazendo a obra, né, em toda a parte dos rincões aí do nosso país, um país enorme que é o Brasil. Há algumas instituições batistas que foram criadas, né, nesse período. Nós vemos aqui a fundação do Colégio Taylor Egídio, em Salvador, a partir desse trabalho, né, desses missionários, em 1898. Esse colégio ainda existe até hoje, né? Lá em 1922, ele foi transferido para Jaguaquara. Em 1907, teve a criação da Convenção Batista Brasileira, e junto da Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Nacionais e de Missões Mundiais, aí em Salvador, e até hoje, né, está lá, funcionando a pleno vapor. Também a criação da União das Igrejas Batistas da Bahia. Se você não sabe, a Convenção Batista Baiana antigamente era chamada assim, Criação da União das Igrejas Batistas, União das Igrejas Batistas da Bahia, que foi transformada em Convenção Batista Baiana em 1923. E também, no mesmo ano de 1923, teve o lançamento do Jornal Batista. O Jornal Batista, até hoje, né, existe também, e é um órgão muito bom para que a gente conheça tudo que Deus está fazendo aqui no nosso país, através dos nossos missionários. Existem muitos artigos importantes. Eu me lembro que quando eu era adolescente,
a igreja às vezes distribuía o jornal dentro da igreja e eu gostava demais de ler o jornal, porque ali eu via o que estava acontecendo, né, aqui no nosso país. A gente não tinha naquela época, né, essa questão de rede social, nem de internet. A gente tudo que sabia era através de jornais, através de notícias, e eram importantíssimos. Até hoje ainda existe esse jornal e também continua, né, dando informações de tudo que está acontecendo aí no mundo batista. Algumas aplicações que eu quero deixar para vocês hoje, muito importantes dessa nossa lição. Os batistas, eles chegaram em vários países do mundo, cerca de 200 países hoje os batistas estão espalhados, através de missões. Então, o pastor Ronaldo Lidório, ele disse uma frase que nos trouxe bastante impacto. Ele diz assim: a missão não é um departamento da igreja, mas é a sua própria natureza. Às vezes, as igrejas relegam missões a um ministério. Mas, na verdade, missões deve ser a natureza da igreja. Deve permear todos os ministérios. Porque todo discípulo de Cristo, ele é chamado à missão. E essa vocação é inegociável para uma igreja bíblica. A igreja que realmente está fundamentada nas Escrituras, ela entende que o ide de Jesus para todas as nações, para todas as pessoas, é nosso. Você pode não ter sido chamado para ir para a África, para a Ásia, para a Índia, mas você foi chamado para fazer missões aonde você foi plantado, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde o Senhor te colocar. Você é um missionário. Então, a missão da igreja ela não é opcional, nem periférica. Muito pelo contrário, ela é central e urgente. E cada dia mais a gente vê no nosso mundo a necessidade do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A resposta a esse mundo em conflito é o evangelho. É aquele mesmo evangelho da graça que nós estudamos na aula passada. Uma igreja que não evangeliza não é apenas uma igreja que falha, mas que nega a sua própria identidade. E nós, como batistas, nós temos a obrigação de evangelizar, porque essa é a nossa identidade. Isso está no nosso DNA como batistas. E devemos continuar. E assim a gente termina a nossa aula, deixando para você esse desafio de ser um missionário, onde Deus colocar você. Aprendamos com os exemplos dos nossos grandes homens e mulheres de Deus, que deram a sua vida em prol do evangelho, para que outros possam ser salvos. Então, que nós também possamos ser missionários aonde o Senhor nos colocar. Próximo domingo, vamos estudar sobre o avivamento evangélico na Grã-Bretanha. Né? Um momento extraordinário que aconteceu na história. E eu quero convidar você para estar conosco agora na aula interativa. Aparecerá aqui um QR Code e você vai acessar essa sala através do seu celular. Lá você terá um professor, alunos que junto com você vão tirar suas dúvidas, ou mesmo você vai trazer importantes contribuições a respeito dessa aula. Você vai trazer a sua própria experiência. Tem sido momentos assim riquíssimos essas aulas interativas. Lembrando que também temos as nossas salas presenciais aos domingos pela manhã e aos domingos à tarde, às 5 da tarde. Escolha uma das opções, ou online ou presencial, mas não deixe de participar da escola bíblica dominical, porque é importante para que você cresça como parte da Igreja de Cristo, como Igreja do Senhor. E querendo Ele, nós estaremos de volta aqui nas próximas lições. Até lá.